Olá, amigos. Queremos convidá-los a estarem conosco nesses minutos para que possamos juntos reflexionar a respeito dos ensinos de Jesus. Sabemos que Jesus, quando conosco esteve, ele nos deixou um legado fantástico de ensinamentos que, com certeza, esses ensinamentos nos levarão à próxima perfeição, né, Daniel? Então, nos evangelhos que nós temos hoje, muitas das coisas que lá estão, eles são no sentido de uma parábola, que muitas vezes não entendemos muito. E, para tanto, nós aqui do Espiritismo em Palavras Simples, procuramos trazer esses ensinamentos em palavras simples para que todos nós possamos entender ou nos aproximar do entendimento do qual Jesus queria que nós entendêssemos e sentíssemos, né, Daniel? Hoje nós vamos dar sequência no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são muitos chamados e poucos os escolhidos. Ouvimos em programa anterior, onde Daniel nos colocava, e muito bem por sinal, de que todos somos chamados. Mas será que nós seremos escolhidos? Isso cabe a cada um de nós. E para que possamos entender e sentir melhor esse ensinamento ou essas parábolas, hoje nós vamos tratar de um assunto que é a porta estreita. Muitos de nós, com certeza, já ouvimos falar dessa parábola da porta estreita, mas fazemos ainda uma confusão trazendo para a matéria. Esquecemos de levar para o ensinamento para a alma, né? Na vivência da alma, né, Daniel? Sim. Será que no sentido do Espiritismo, quando ele estuda esse respeito, ele tem uma colocação assim, mais prática para nós, né? De fato, essa parábola, ela naturalmente nos remete a uma condição social à época de Jesus, em face exatamente das construções que eram precarizadas, né? Muitas delas escavadas na própria pedra. A gente não pode esquecer esculpida disso, ali, né? Exatamente. Portanto, como não havia a engenharia moderna como temos hoje, a porta era um elemento de limitação ao acesso, até por uma questão de segurança, né? Então, Jesus toma dessas expressões do cotidiano, né, das vivências, para semear o seu ensino. E a porta estreita, ela se assemelha à questão de ordem moral, essencialmente, né? Então, quando Jesus fala da porta estreita, é exatamente o fato de que o espírito imortal, ele vai alargando os seus conhecimentos, os seus conteúdos de ordem moral, na medida em que ele também progride, né? Todos nós progredimos incessantemente, né? Então, a referência da porta estreita é exatamente aquela condição de que poucos passam por ela, porque ela tem limites, né, que não são de dimensões necessariamente materiais, mas que são dimensões de ordem espiritual, moral, portanto, né? E o acesso a essas dimensões naturalmente é facultado àqueles que conquistam certo grau para estar naqueles ambientes, né? Então, a gente precisa se situar diante exatamente do ensino para que a gente não fique naquele estado acanhado de compreensão, né? Então, a porta estreita é no sentido de que é um limitador, mas é um autolimitador, não é imposta a limitação, né? É que na medida em que a gente progride moralmente e nós não damos saltos nesse processo de progressão, né? A nossa escala ascendente é uma escala sempre crescente, naturalmente, mas demorada, né? Então, o estímulo que fica para que a gente amplie as nossas dimensões para adentrarmos a esses pórticos que naturalmente são para aquelas condições espirituais melhoradas, mais avantajadas, mas tudo depende da questão moral. Moral, né? Agora, nessa porta estreita, nessa figura de linguagem, né, Daniel? Quando se fala nesse capítulo, que são os poucos escolhidos,
Quais os escolhidos que passariam nessa porta, olhando a nossa vivência e o nosso nível de consciência aqui na Terra, hoje? Sem dúvida. Veja, os escolhidos, já dissemos anteriormente, não há privilégio na escolha, há mérito na escolha. É conquista, né? Exatamente. Diferentemente, no mundo corporal, o mundo espiritual, ele é ordenado, ele é organizado pelo aspecto moral. Isto é lei. Então é assim, os escolhidos são aqueles capacitados para ocupar os postos. Não basta a criatura bater no peito e dizer, tô aqui, eu quero fazer. Não, nós precisamos nos credenciar. Não obstante, todos têm a condição de chegarem a certos patamares. Mas se você não chegar, os que estão na porta para fazer a seleção, eles conhecem a nossa condição moral. Então, poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que têm qualificação. As empresas não fazem processos de seleção, às vezes muito rigorosos. O setor público tem os seus certames seletivos, os chamados concursos públicos. Para quê? Para escolher aquelas pessoas que têm ou apresentam qualificação para ocupar certos postos. Imaginemos isso no mundo espiritual, que é o mundo da verdade. Então, os escolhidos são aqueles que, dentre muitos, têm a qualificação para ocupar certos postos, né? O mundo espiritual não se engana. É o chamado mundo da verdade. No mundo espiritual, a gente não consegue enganar, né? A gente pode enganar a gente mesmo, mas a gente não engana os outros. Por quê? Porque a nossa realidade, ela é defrontada com as nossas reais condições. Então, não adianta a gente dizer, olha, fiz isso, fiz aquilo, sou tal ou sou qual. Não. Nós seremos escolhidos para determinadas atribuições, determinadas tarefas, de acordo com a nossa Qualificação moral, né? A base é a moral. Agora, Daniel, a gente vê muito, quando fala em porta estreita, parece alguma coisa estreito realmente na questão de mensura, né? De dimensão, né? E não adianta nós queremos fazer um regime para passarmos nessa porta, É a porta. a não ser que seja um regime do desequilíbrio, né, Daniel? É o regime exatamente daquilo que são os obstáculos, né? Regime em relação às nossas más tendências. Né? Exatamente. Regime em relação às nossas imperfeições. Né? Então, se a gente trouxer, né, para esse entendimento comum, né, o do nosso cotidiano, para ficar mais fácil, que essa é a nossa proposta aqui, em palavras simples, é isso mesmo, né? A porta estreita é aquele processo seletivo, né? Não entra todo mundo. Não obstante, todos são convidados para se qualificarem a adentrar os chamados ambientes espirituais, né? Não adianta chegar lá e dizer, olha, eu fui um espírita, apliquei 500 passes, então eu tenho direito ao mundo espiritual. A coisa não é assim, não vamos nos enganar, né? O mundo espiritual é um mundo diferenciado, né? É um mundo onde não prevalece o quem indicou, né? Eu sou amigo do fulano, né? Foi o sultano que me mandou aqui, você sabe com que você está falando. Nada disso. Carteiraço lá. Nada disso. Né? Então, é bom a gente ter em conta exatamente de que nós seremos colocados no exato ponto onde nós temos condições de estar. Né? Tá, isso é gratificante, sabe, Daniel? Agora, nós sabemos de que Jesus sempre, ele construía as almas, certo? Então, para que nós possamos passar pela porta estreita, ou sermos um dos escolhidos a passar a porta estreita, como bem colocou Daniel, nós temos que nos qualificar. E para que possamos nos qualificar, nós temos que fazer essa qualificação moral.
E nada melhor do que entender os ensinos de Jesus, procurar colocá-lo na nossa vivência do dia a dia, para que assim nós vamos nos transformando. Este é o regime que precisamos para que possamos passar pela porta estreita e sermos os escolhidos. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, amigos. Grande alegria estarmos juntos nesses momentos tão felizes, né? Pelo menos nesse momento de fraternidade em que a humanidade cristã, pelo menos, se confraterniza em nome do Cristo. Começamos por lembrar que o aniversariante é Jesus, né? Para nós não nos perdermos em inúmeros presentes, esquecendo de presentear o aniversariante, né? E tem todo um significado especial para nós. As preces que podemos emitir, as pessoas que podemos atender, não só nesse período do ano, mas em todo o período das nossas vidas, aquilo que podemos contribuir. Isso faz nos lembrar que nós estávamos conversando sobre as bem-aventuranças e buscávamos os ensinamentos do Cristo a fim de estabelecermos uma diretriz para entendermos que os ensinamentos do Evangelho, ali estão todos colocados, um roteiro seguro para a nossa felicidade e o nosso progresso a ser atingido. Os nossos objetivos da vida é muito importante esse foco, para que a gente não se perca num vazio profundo existencial. E quando nós falamos de vazio existencial, nós podemos buscar um foco muito simples para compreender. Se nós temos uma ideia de felicidade, e às vezes nós não colocamos a parte espiritual aí nessa ideia de felicidade, ou a parte da religião, e dizemos, não, isso são coisas separadas, né? Nós precisamos apenas estarmos nos aproximando de Deus, fazermos todas as coisas corretas para sermos homens de bem. E aí nós vamos buscando uma outra relação para conversar com você, um exemplo muito simples. Então, nós estabelecemos isso, às vezes, na ilusão de que felicidade é uma conquista. É termos isso, é termos aquilo. Olha, eu vou ser feliz se conquistar a minha casa, se tiver meu carro, se tiver com estabilidade econômica financeira, vai estar tudo bem. E aí a gente vai fazer um questionamento muito simples. Infelizmente, muitas vezes, aqui não é uma crítica, né? Mas é uma observação da vida que nos ensina. Nós observamos pessoas que têm todas as características desse foco de felicidade que nós colocamos. Elas possuem dinheiro, elas são famosas, elas possuem beleza, elas possuem poder. O seu limite econômico, ela não tem dificuldades. Infelizmente, não digo todos, porque assim nós não poderíamos dizer, mas uma grande maioria a gente vê pela própria mídia que se perdeu na droga, né? Quando não, infelizmente, se vai desta vida por vias do próprio suicídio. E aí a gente tem que se questionar, poxa, mas se essa é toda a nossa felicidade, por que esses fatos ocorrem para as pessoas que, ao nosso ver, detêm tudo aquilo em que muitos de nós estabelecem como felicidade? Nem todos nós, mas muitos de nós estabelece como felicidade. E aí a gente vai falar desse vazio espiritual, porque falta algo. E às vezes a pessoa que possui tudo não possui algo verdadeiro dentro de si. Ela se nega no sentido de entender que ela é um espírito imortal, que está a caminho de uma experiência, como uma experiência vivenciando, para um aperfeiçoamento, deverá estagiar em vários momentos de cultura, de intelecto, de vivência, de sentimento, de emoções, de valorização da convivência com as pessoas. E aí a gente vai ver este vazio existencial, espiritual que a gente está falando. Em si, falta Deus na intimidade. E aí então a gente vai ver essa relação de felicidade em termos de ter
que é esta ilusão que nós vemos que muitas vezes não estabelece a paz, a tranquilidade, o preenchimento com coisas simples, né? A satisfação apenas por viver, por conviver, por partilhar momentos com pessoas, com a família, por estar juntos, a grande alegria de viver, olhando um dia nublado, chuvoso, ter a coragem de abrir a janela e dizer: meu Deus, que dia lindo, valorizando a vida. Falta esse sentido da vida, falta essa essência, porque isso é nos negar essa essência. Somos nós, espíritos imortais, filhos de Deus, todos irmãos, a caminho de um convite amoroso da divindade através de Jesus para nos aperfeiçoarmos. Este é o código da felicidade da vida, está tudo calcado no Evangelho do Cristo. Nós não temos como negarmos a oportunidade de sermos felizes, de estarmos melhores. Às vezes se aproxima de nós pessoas que simpatizam com o Espiritismo e que têm inúmeras questões a fazer no nível espiritual. O que virá? Como será? Né? Como será se eu vou reencarnar? O que vai acontecer comigo? Como será a minha vida? Será que serei mais feliz? Né? E a gente sempre vai dizer: tudo que você está construindo agora, Deus nos dá o livre-arbítrio para semear, mas a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se nós estamos construindo o bem e a felicidade, nós temos aí a resposta da nossa vida futura, né? Nós estaremos colhendo o bem e a felicidade, porque é isso que nossa preocupação nos leva a nos cobrar de sermos melhores. E no sentido de nos cobrar, que nós falamos, nós não estamos falando num estado de culpa, né? Não é nesse sentido, num estado de remorso, mas numa disciplina para que a gente se analise, olhe como somos por dentro, como anda a nossa casa íntima, o nosso pensamento, e fazermos essa correção aonde nós ainda temos o vício, né? A maledicência, os pensamentos negativos, o julgamento pronto para com os outros, a falta de olharmos com responsabilidade para as nossas coisas, no sentido daquilo que nós estamos fazendo, o que realmente vai acontecer depois da nossa atitude, que sempre tem um encontro diante do outro. Se nós vamos nos preocupando, se nós vamos olhando, nós vamos enxergando o que eu preciso corrigir. Eu me dou sempre o direito de estar negativo, pensando isso ou pensando aquilo, com um julgamento pronto. Então façamos diferente. Nos convida os espíritos bondosos para que a gente enxergue aonde deve ser corrigido, para que a gente olhe primeiramente para a gente, para saber aquilo que necessitamos melhorar. E das virtudes que podemos ir aos pouquinhos ir conquistando é termos a humildade de dizer: talvez eu esteja errado, talvez eu não esteja correto, talvez a minha opinião não é mais acertada, talvez o outro esteja correto. Então, quando nós fizermos a nossa oração em direção a Deus, ao aniversariante, peçamos pelos outros e que a gente possa sempre se ver: Senhor, que eu possa saber se eu estou certo e que o meu suposto inimigo ou aquela pessoa que eu tenho dificuldade também possa se olhar e saber se não é ele que está se equivocando, e que nós possamos acertar. Esse é o grande presente, né? Aquele que atende aos pequenos é o Cristo que nós atendemos. Fique em paz, muita alegria. Prezado amigo telespectador, estamos de volta com o programa No Entorno da Mediunidade. No programa anterior, nós comentamos o capítulo 1
do livro dos médiuns, o tema que ele coloca a espíritos. Fiz uma reflexão sobre a existência do espírito e a possibilidade de ele e interesse, possibilidade de interesse estar em comunicação conosco quando isso é possível. Embora muitos não aceitem que os espíritos se comunicam com os vivos, o fato para mim é inegável, pois muitas são as provas já demonstradas por esse mundo afora em todos os tempos. Hoje quero fazer aqui um relato de um registro antigo, um só. No Antigo Testamento, né, os hebreus tiveram muitas colocações de comunicação, até de escrita direta aparece, né, um dedo que apareceu lá num evento, né, em uma festa que tinha, registrou, escreveu na parede e tal. Mas tem um caso interessante, que é a visita que Saul, o rei Saul, faz a Pitonisa, também conhecido como vidente, como oráculo, como profeta de Endor, da localidade de Endor. O reino de Israel era governado por Saul. Saul estava em confusão, né? Ele tinha alguma dificuldade, ele não cumpria as determinações do Senhor, segundo a história da Bíblia, ele teve algumas dificuldades, né? E estava também em guerra com os filisteus, né, que tinham um grande exército. E Saul, por não estar sob proteção divina, estava sendo atormentado por um obsessor, né? E nessa ocasião, alguns súditos falaram, você precisa ouvir música, toca harpa, e tem um rapaz, um jovem aí, que era um pastor simples, né, de uma outra tribo, que toca harpa. E aí Saul resolve chamar esse moço é conhecido como Davi, o famoso Davi, que derrotou Golias, né? Mas ele tocava harpa magistralmente, e Saul gostou muito de Davi, né, e o acolheu, né? E ele tocava harpa e isso acalmava o Saul. Mas o encontro entre Saul e Davi é outra história. A história de Davi é outra história. Vamos falar desse encontro de Saul com a vidente, a pitonisa de Endor, né? Eu vou ler o texto que está escrito assim. Sucedeu, pois, naquele tempo, a juntarem os filisteus as suas tropas para se prepararem para combater contra Israel. Samuel, porém, era falecido. Samuel era um profeta muito querido de Israel. E todo Israel o tinha chorado e o enterraram em Ramata, sua pátria. E Saul tinha lançado fora da terra os mágicos adivinhos. Aí Saul ficou meio invocado, mandou tirar tudo para fora, né? Tocar fora todos que eram adivinhos, os médios, videntes e coisas dessa natureza. Mas vendo Saul o exército dos filisteus, penetrou-lhe um medo. Seu coração intimidou sobremaneira. E consultou ao Senhor, que não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por sacerdote, nem por profetas. Ele pedia e nada vinha. E disse então Saul aos seus servos, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de Pitom, e eu irei ter com ela e a consultarei. E os seus servos disseram, Endor uma mulher que tem o espírito de Pitom, que era, na verdade, quem era capaz, era o médium, na nossa linguagem, que podia se comunicar com entidades espirituais. Mas Saul havia expulsado toda essa gente de vidente, mágico, coisas parecidas, adivinho, necromante, etc. e tal. Tinha mandado embora. Como é que ele ia fazer agora? Então ele se veste, ele troca, põe uma vestimenta simples para não ser reconhecido na jornada e vai até o lugar onde morava essa mulher, em Endor. Chegando em Endor, ele se apresenta, mas ela, na sua capacidade mediúnica, já reconhece que ali está o rei Saul, né? E fica com receio de que o rei está armando uma contra ela. Ela vai atuar, depois ele manda prendê-la, vai criar uma confusão. Mas o que Saul estava mesmo é angustiado, ele estava precisando, ele queria uma resposta, já que Deus não lhe dava nenhuma, nem por sonho, nem por nenhum profeta, por ninguém. Então ele fala para Pitonisa, né, que queria que ela invocasse uma entidade, invocasse uma pessoa que estava morta. Ela pergunta quem, né, a quem devo invocar, e ele respondeu, evoca-me a Samuel. A mulher então avistou Samuel, o rei replicou, vamos, o que está vendo? A mulher respondeu, estou vendo um espírito subindo das profundezas da terra. É um homem velho que está subindo envolto no manto. Então Saul reconheceu que era realmente Samuel
e caiu com o rosto por terra, prostrando-se para ele. Samuel, porém, disse a Saul: por que perturbas o meu repouso, invocando-me? Saul respondeu: vejo-me numa situação desesperada, é que os filisteus me fazem guerra. Por isso te chamei para me indicares o que devo fazer. Samuel replicou: o Senhor cumpriu o que tinha falado por meu intermédio. O Senhor arrancou da tua mão a realeza e a deu ao teu companheiro Davi. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. O Senhor entregará nas mãos dos filisteus também o exército de Israel. E ao ver isto, Saul estava profundamente apavorado com as palavras de Samuel. Esse está no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos de 5 a 20. Então a história registra que Saul, sabendo mesmo que os filhos, então, na batalha, veio o dia seguinte, veio a batalha, os filhos foram mortos, ele sabendo disso, ele pede ao seu fiel escudeiro que o enfiasse a espada, entrega para ele, o escudeiro não quis fazer, ele coloca a espada, deita-se sobre ela, suicida-se, e o escudeiro fiel, vendo aquilo, também suicida-se. Cumpriu-se aquilo que Samuel tinha dito, todos ligados a ele tinham desencarnado, estavam no plano espiritual. Como negar uma mediunidade neste fato do Antigo Testamento? Muito claro, muito bem detalhada essa história. Em tempos modernos, nós temos relatos no meio espírita e espiritualista. No meio espírita, nós destacamos o nosso querido médium Chico Xavier, que atendeu multidões intermediando espíritos de entes queridos, de tanta gente que buscava um consolo, uma resposta, e tantos outros que lá chegavam e de repente eram surpreendidos com mensagens de entes queridos, com detalhes muito contundentes que não tem como contestar. Mas eu quero destacar também a comunicação mediúnica em meio não espírita. Nós temos um médium americano chamado James Van Praagh. Ele foi o primeiro a aparecer numa série de TV na NBC em 1995, com o programa The Other Side, o No Outro Lado, no qual intermediava espíritos no programa ao vivo. E também é coprodutor da série TV Ghost Whisperers, da rede CBS. Até tem um seriado desse em TV a cabo. Escreveu vários livros, sendo o primeiro Taking to Heaven, em 1997. Esse livro foi traduzido em 2006 pela Sextante, com o título de Conversando com Espíritos, no qual relata muitos casos interessantes. Há um caso que merece atenção. É a informação de que através de James, pais de um jovem que tinha supostamente se suicidado, comunica-se. A princípio esse casal estava cético, mas chegando lá o James ele não intermedia, ele conversa com a entidade e passa o recado. O espírito de James diz: diga para os pais que eu não me suicidei, eu fui assassinado por um amigo lá, o tal do Rony, porque estava devendo dinheiro para ele, não pude pagar e ele me assassinou. Conta a história com alguns detalhes. O casal, no princípio, ficou assim assustado, mas pelo detalhe que o Steven, esse filho desencarnado, deu, eles saíram convencidos. E o Rony, o Steven diz assim, ele assassinou, mas tem uma garagem de tijolos com uma porta branca e 3 janelas. Eles disseram assim, mas nossa casa não tem isso. Mas foram a um policial e contaram para o policial. E o policial resolve investigar. E descobrem, na casa do Rony, essa garagem de tijolos. Atrás tinha um painel, descobriram lá 1 quilo de urina e um relógio de ouro do Steve que tinha desaparecido. E daí o Rony acaba confessando e foi condenado à prisão perpétua e está lá preso até hoje. Então vejam como tem uma colocação muito contundente da mediunidade, da presença das entidades espirituais na comunicação mediúnica. Por hoje nós ficamos por aqui. Eu recomendo que vocês fiquem sempre ligados nesse programa, que é sempre uma escolha saudável ao teu espírito. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta.
Temos falado nos nossos programas anteriores, neste quadro, sobre Natal, temos falado sobre o nascimento de Jesus, temos falado sobre presentes, sobre aniversariante, sobre o aniversariante, que ocorre a todo 25 de dezembro, a sua comemoração. E temos falado, portanto, dos presentes. A questão é, os presentes são importantes? Também temos conversado um pouco em programas anteriores. Eles são importantes à medida em que nós podemos dá-los e recebê-los. É sempre agradável dar um presente, receber um presente. Isso carrega de uma boa energia. Mas desde que estejamos em condições e não arrumemos comprometimentos mais profundos nas questões financeiras. Porque temos outras opções de presentes para trocarmos, como reconciliações, palavras amigas, estarmos presentes na vida das pessoas que nos são queridas, estarmos juntos. Isso também são presentes que podem ser úteis e satisfazer as necessidades e as comemorações de um Natal, por exemplo. Mesmo de um aniversário de alguém da família que não seja o Natal, se estamos em dificuldades financeiras, podemos fazer algumas atividades que não sejam muito dispendiosas. Mas quando comemoramos o aniversário de alguém, nós presenteamos, normalmente, quando podemos, presenteamos a quem? Normalmente ao aniversariante. Então, devemos pensar um pouquinho como presentear o aniversariante de 25 de dezembro, aquele que veio nos trazer as lições para a eternidade, as lições para nos conduzir na direção de Deus, quais filhos pródigos que o somos. Como podemos presenteá-lo? Temos que pensar um pouquinho nisso. Nós trocamos presentes entre os festejantes, entre aqueles que estão fazendo a comemoração do Natal de Jesus. Mas, e para ele? Lembramos de presenteá-los? É a ele que devemos dirigir os presentes. E como presentear Jesus? Temos que pensar um pouquinho nas questões de como levar a ele, que presentes podemos dar a ele. De uma maneira geral, podemos oferecer a ele a nossa gratidão, podemos oferecer a ele o nosso carinho, oferecer a ele espaço em nossos corações, oferecer a ele as nossas ações mais condizentes com o seu evangelho. São presentes que podemos dar de uma maneira geral a ele. Na realidade, a ele é uma forma de tratarmos, porque sempre que nos direcionamos a Jesus, sempre que pensamos em Jesus, somos os mais beneficiados. Mas podemos dar a Jesus presentes materiais? Podemos chegar numa loja e comprar alguma coisa para Jesus? Ou não? O que você acha? Você já parou para pensar sobre isso? E a sua resposta? Podemos comprar um presente numa loja para Jesus? Podemos. Podemos comprar um presente para Jesus. Lembrando da passagem quando ele nos traz a sua mensagem dizendo numa metáfora que viria a separar ovelhas e cabritos. As ovelhas estariam à direita porque seriam os benditos de meu Pai, diz o justo. E ele explica por quê. Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando tive doente ou preso, me visitaste. Quando tive desabrigado, me abrigaste. E os justos perguntarão: quando fizemos isso a ti, se não ouvimos? E ele responde: na verdade, quando fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, é a mim que fizeste. Esta é a fórmula que podemos encontrar para presentear Jesus, não só no seu aniversário, mas o ano todo. Levando aos nossos irmãos de jornada aquilo que eles possam estar carentes, necessitados, e aí temos diversas opções. Podemos fazer uma campanha em família no Natal, por exemplo, ao invés de trocarmos presentes às vezes desnecessários entre nós, podemos pegar os recursos nesta troca de presentes e presentearmos alguém que efetivamente tenha necessidade. Porque às vezes as trocas que fazemos entre nós não passam de gentilezas, mas às vezes desnecessárias, porque aquilo que presenteamos a alguém, a pessoa já tem, não precisa mais, não tem utilidade, não gostou, não é do seu interesse, não é seu estilo.
Mas quando juntamos esses recursos em família, ao invés de trocarmos presentes entre nós e levarmos a Jesus através dos nossos irmãos em jornada terrena, nós podemos fazer a partir daí uma campanha de levar o Natal mais forte, mais comemorativo, mais solidário para aqueles que têm dificuldades, têm carência, têm necessidades, as mais variadas. E assim poderemos, através dos nossos recursos, concentrar os nossos recursos na direção de suprir algumas necessidades desses irmãos que estão com fome, que estão com sede, que estão desabrigados e assim por diante. E assim estaremos presenteando o aniversariante. Essa é a fórmula que Jesus nos deu para presenteá-los. Mas isto pode ser feito o ano inteiro. Não precisa ser só no Natal. Podemos presentear Jesus o ano inteiro. E, na bem da verdade, estaremos presenteando a nós mesmos. Porque o caminho para o reino dos céus é o amor ao próximo, é a prática do bem. Na sua forma ativa, chamamos de caridade. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, coloca um capítulo, o 15º, e intitula esse capítulo Fora da caridade não há salvação, mostrando a importância desta relação para com o nosso próximo. Então podemos presentear Jesus e presentear-nos a nós mesmos através de levarmos aquilo que alguém necessita, fazermos o Natal de alguém, fazermos o abastecimento de alguém que tenha algum tipo de dificuldade, seja financeira, seja material, mas também pode não ser material. Podemos levar um ombro amigo àquele que necessita, uma conversa amiga àquele que está passando por dificuldades, àquele que está doente. Podemos levar uma palavra amiga, um consolo, um conforto. Aquele que está abandonado num asilo de idosos, podemos também, nos asilos de idosos, também podemos levar o nosso conforto, a nossa palavra, o nosso carinho, o nosso afeto. As crianças que estão aí aguardando, às vezes, nas filas de adoções, aguardando decisões judiciais, abandonadas, muitas vezes pelos pais, pelos parentes, pelos familiares, nas depositários que temos aí, podemos chamar assim, de crianças, nos ambientes onde o judiciário deposita essas crianças para uma guarda temporária até que defina o que vai ocorrer com elas, nós podemos levar a palavra, o carinho, o afeto a estas crianças. Temos muitas formas. Lembremos da passagem do bom samaritano, quando Jesus mostra o atendimento feito por alguém que for assaltado e jogado à beira do caminho, sem condições, sem questionamentos, sem nenhuma outra preocupação que não fosse de socorrer. Mas este estava caído por ter sido assaltado e por estar ferido à beira do caminho. Mas não é só dessa forma que as pessoas estão caídas à beira dos caminhos. Tem muitos caídos por diversas questões, seja por fome, por sede, seja por doença, seja por desamparo, seja da forma que for, temos muitos caídos pelos caminhos e podemos presenteá-los, socorrê-los. Em nome de Jesus, estaremos presenteando Jesus. Estaremos presenteando o aniversariante de 25 de dezembro. Mas o aniversário de Jesus devemos tratá-lo todos os dias do ano, portanto, podemos presentear Jesus atendendo aos nossos irmãos, sendo o próximo, sendo o bom samaritano daqueles que estão perambulando e caídos pelos caminhos. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. Estamos trabalhando, um breve resumo, dos pilares básicos, das funções mais basilares da doutrina espírita, do pensamento da filosofia espírita. Portanto, a existência de Deus, do Espírito, a reencarnação, os mundos habitados e a mediunidade, a comunicabilidade, são exarados como princípios básicos que nós, conhecendo, podemos ter uma noção muito mais exata do que vem a ser a proposta da filosofia da doutrina espírita. E isso é aplicável, esses conhecimentos, a cada um de nós em particular. Quando nós falamos de uma religião enquanto instituição ou de um pensamento filosófico, não está aí o ser humano, está aí apenas o campo das ideias, a filosofia em si. Natural
que quando o ser humano entabula seus movimentos a fim de se organizar em associações, em centros espíritas, sociedades, há na natureza humana as questões relativas à própria dificuldade e limitação do ser humano. Assim, pois, é natural que um ou outro de nós podemos ter presenciado numa organização espírita, por exemplo, alguém lá que falou mal de outra pessoa, né? Alguém fez alguma coisa, alguma disputa de poder, um trabalhador que deixou a casa brigado, e as pessoas falam assim, puxa, mas essa doutrina não está fazendo bem. E aí um pequeno cuidado. Né? O ser humano, ele capta para si algumas verdades e às vezes julga-se dono da própria verdade e acaba querendo criticar no outro posturas, atitudes e incutir no outro as ideias que seriam a expressão da verdade. Nosso modelo e guia, único modelo e guia, foi perguntado por Kardec aos espíritos. Isso está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. A resposta dada pelos espíritos não é o modelo e guia, o chefe do centro espírita, o presidente da federação, o palestrante espírita, o trabalhador da casa. A resposta é o modelo e guia Jesus. Uma palavra e uma única resposta que nos indica o seguinte: esta figura maravilhosa a quem recorremos e chamamos de mestre, nosso modelo e guia, teve uma vida exemplar. Mostrou na prática como deveriam funcionar as relações humanas. Contou histórias para gente simples, histórias simples que estavam atreladas ao seu dia a dia, fazendo-nos entender que nós somos almas. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, dizia Jesus às pessoas. Essas almas, portanto, simples ou não, tiveram acesso ao longo dos séculos a essa mensagem do Cristo. Natural que cada um de nós tenha mais ou menos dificuldade de acertar, de colocar em prática, de entender, de interpretar às vezes, o que deu razão à origem às inúmeras religiões cristãs, cada uma se apegando a um ponto específico da teologia cristã e fazendo disso um diferencial e querendo incutir com isso um conjunto padronizado de comportamentos, de atitudes que as pessoas deveriam ter. Se não tivessem, estão condenadas a um suposto inferno ou penas ou sacrifício, ou o espírito acaba chamando isso de umbral e acredita na mesma lógica, na mesma tese que é equivocada. Jesus não ameaçou ninguém com um suposto umbral. Dizia que todo aquele que viesse através dele, caminhando em direção ao Pai, seria a expressão da verdade, a expressão da vida em si, da felicidade em si. Sentaria com ele, ao seu lado, aqueles que pudessem amar o quanto pudessem ao seu próximo como a si mesmos. Então nós podemos perceber que as questões humanas podem aqui e acolá sofrerem as conjunções das limitações humanas, as brigas, os desperdícios, as maledicências. Mas isso não quer dizer que na nossa intimidade não estejamos cada um de nós tentando seguir adiante. Não importa a religião que você diz que você abraça, importa muito mais a religiosidade que você sente e nutre pela vida e pelas pessoas. Pode alguém que se diz não religioso sentir amor pleno e viver assim com seus pares, vizinhos, família e ser uma pessoa altamente generosa e um espírito de luz, portanto, nessa acepção. Já pode haver outra, por exemplo, que se diz desta ou daquela outra religião e apresenta em si um conjunto de chagas que quer impor aos seus pares como sendo a única e verdadeira. Nós temos que ter a humildade de dizer, somos espíritos. Fui criado simples e ignorante, estou aprendendo. Ainda cometo os erros, ainda temos nossas viciações, limitações. Mas ao perceber que temos isso, já estamos dando um passo fundamental na direção da evolução. Perceber que eu tenho minhas falhas, que não sou dono da verdade, que não posso impor minha ideia no coração e na mente de um outro ser, mas posso argumentar, favorecendo esse ser que busque uma iluminação, busque eliminar sua fonte de sofrimentos e dores e passe a acreditar na vida como sendo algo maior, mais pleno, que tem explicações. A nossa dor de hoje está calcada e explicada, a nossa dor como espíritos, em ações que nós espíritos tivemos no passado. Resgates, portanto, são importantes
a fim de que tornem-se aprendizados. Mas a vida não é dor, a vida não é sofrimento. Nós fazemos dela dor e sofrimento. A vida apresenta um conjunto imenso de dificuldades, é evidente. Que nós sentimos, isso também é evidente. Mas ela não é, como significado e conceito, dor e sofrimento. Como significado e conceito, a vida é oportunidade de crescimento, de evolução, de atingirmos um grau tal que passaríamos a entender o próximo e suas limitações sem ofendê-lo e mais tratando-o como um irmão. Nossa condição futura nos dará com mais inteligência, mais sabedoria e mais amor pleno fluindo dos nossos corações, uma compreensão maior do universo e suas causas. Sim, todos nós somos espíritos. E alguns podem perguntar, mas por que a ciência não entra nessa seara? E a resposta é, a ciência entra sim, desde o começo, né? Desde as primeiras manifestações que foram estudadas por Kardec, com a prerrogativa de analisar a resposta dos espíritos dadas a um conjunto diferente e variado de médiuns, compiladas a partir desta ocasião, ali na metade do século XIX e em diante, inúmeros pesquisadores de renome tentaram pontuar a existência do espírito. A ciência moderna, que hoje em dia, não mais os antigos como Oliver Lodge, Sir William Crookes, alguns escritores, né, como Victor Hugo, Arthur Conan Doyle, né, Camille Flammarion, cientista e astrônomo, todos cientistas que buscavam compreender melhor o que é este ser espiritual que somos nós. Pois a ciência não tem mecânica suficiente, laboratório, que consiga captar e entender, né, de tal forma que seja taxativa, impondo uma verdade nova científica. A ciência mais moderna tem chamado de consciência. Dizem que há consciência nos animais. Veja só o ponto de vista científico interessante. E nós somos consciências que evoluímos. Portanto, segundo esses cientistas, baseados na física, se somos alguma coisa enquanto consciência, seres pensantes, conscientes de si mesmo e dos outros, se somos alguma coisa, esta alguma coisa, por uma lei natural, não pode simplesmente se extinguir com a morte. Nada na natureza simplesmente se extingue. Tudo se transforma na lei da física proposta ali por Lavoisier. Assim, portanto, a ciência moderna vem sorrateiramente, entendendo que há um elemento espiritual, ainda atrelando a ele outros nomes, como consciência e afins, mas estudos com experiências de quase morte, né? Estudos com experiências de fotografias, né, da alma, estudos mais sérios em grandes universidades da nossa relação, né, com o contato com a natureza e o que isso muda nos nossos batimentos cardíacos, o que isso muda no nosso tempero mental, no equilíbrio dos nossos pensamentos, vem atestando novamente, ou mais recentemente, que nós somos alguma coisa, diferente do elemento material. E se nós lemos a obra O Livro dos Espíritos, de mais de 150 anos de idade, já nos seus primeiros capítulos e primeiras perguntas, vamos encontrar os Espíritos respondendo exatamente isso. Há elementos materiais muito mais quintessenciados do que isso que nós conhecemos. E a ciência, recentemente, vem descobrindo isso. E há elementos que vão muito além da matéria, que são chamados pelos Espíritos de elementos espirituais, sobre os quais a ciência ainda está dando seus primeiros passos. Chegará o dia que nós entenderemos que, em lugar ou adicionado ao elemento material que todos nós conhecemos, há um elemento espiritual, que somos nós, criados simples, com uma chance de evoluir quando nós temos contato com esse elemento material. Essa dualidade faz o universo e explica a nossa existência sob o amparo de uma força maior que nós chamamos de Deus. No programa anterior, nós falamos que iniciaríamos um ciclo de 3 abordagens, 3 programas a respeito da epopeia cristã. E fizemos um conjunto de abordagens, lembram-se? Falamos dos espíritos caídos que vieram da região de Capela, né, da constelação de Cocheiro. Falamos também dos profetas que desfilaram ao longo dos séculos, falando da vinda de Jesus, lembram-se? Nós falamos de Miqueias, nós falamos de Jeremias,
nós falamos de Zacarias, de Malaquias e do grande e maior de todos os profetas no nosso entendimento, de Isaías, que descreveu poética e belamente a presença de Jesus entre nós. E falamos, concluindo aquele programa, o programa anterior, a respeito do grande testemunho que Jesus deu da sua grandeza divina numa lição imorredora, inafastável de nossas cogitações, que foi a lição da humildade, nascendo na singeleza de uma manjedoura. Tanto que ainda hoje, quando se comemora o Natal, em todas as crenças, em todos os credos, em todas as nações, a maneira mais eficiente, mais presente de homenagem ao Senhor é ele nascendo numa manjedoura. Por quê? Porque essa lição ficou fortemente gravada no inconsciente coletivo da sociedade humana. Mas isso não bastava. Jesus precisava desenvolver-se e já adulto ele retorna à vida pública, inicia mais propriamente a sua vida pública lá nas bodas de Caná. Aquela região ali na Galileia, próxima de Cafarnaum, onde ele vai a convite da mãe a um casamento, a um lar que se formava, e ali, para espanto geral, ele transforma algumas bilhas d'água no mais saboroso dos vinhos que se tinha notícia naquele período e naquela região. Tanto é que os visitantes ficaram pasmos de ver e de poderem provar um vinho tão gostoso. Mas gostoso porque tinha ali a vibração de Nosso Senhor, a vibração elevada, divina do nosso Mestre querido. E então todos se saciaram. Mas o mais importante é que foi a primeira grande aparição pública de Jesus, exatamente num casamento. Porque Jesus, direta e indiretamente, ele dava testemunho do seu amor e dava a nós a necessidade da compreensão dos valores que deveriam se instalar na terra. E o lar, já naquela época, era um valor dos maiores. Como ainda hoje, a formação de um lar, um casamento, é algo de muito importante para as pessoas reencarnadas. Não obrigatoriamente, mas para aqueles que querem formar o lar, precisam entender, nos nossos dias, como Jesus muito bem testemunhou, que o lar é um dos fundamentos, é um dos marcos, é uma das coisas mais importantes que a gente possa fazer em nossas vidas. E então ele prosseguiu, dando outros testemunhos extraordinários. Se nós fôssemos desfilar tudo que Jesus fez, é como dizem alguns historiadores, muitos livros não seriam suficientes para falar de tudo que ele nos propiciou. Mas nos lembramos do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, naquele dia sublime, naquela tarde sensacional, milhares de pessoas ouvindo, e ele nos traz aquele cântico de imortalidade tão belo, tão profundo, que o Mahatma Gandhi um dia, ele lá na Índia distante, mas acompanhando a trajetória luminosa do cristianismo, ele disse, né, que se toda a literatura humana em torno de religião se perdesse e ficasse só o Sermão da Montanha, a rigor não sentiríamos falta de nada, porque o Sermão da Montanha é uma das mais belas sínteses do amor, do poder de Deus, da sua perene, imortal e eterna justiça. Jesus valeu-se de sua permanência na Galileia e foi ao Tabor, ali naquele monte que ainda hoje lá existe, não tão bonito quanto na época, mas ainda com seus mais ou menos 500 metros de altura, onde ele se vale do recurso fluídico, do ectoplasma conjunto daqueles apóstolos que ali estavam, Pedro, João e Tiago, e materializa com o poder da sua inteligência sublimada os espíritos de Elias e de Moisés, consagrando assim o seu amor à raça, mostrando o quanto ele respeitava os hebreus com a materialização dessas duas grandes almas que marcaram a história do judaísmo entre os hebreus, Elias e Moisés. Promoveu curas e mais curas, em número incontáveis. As curas que os evangelistas mostram nos seus textos são muito poucas em relação ao muito que ele fez, mas ele não curou só corpos, ele também afastou demônios, ele curou dementes, ele afastou obsessores de obsedados, enfim, ele fez uma verdadeira peregrinação de luz na prática do bem, levantando o ânimo
de muitos e muitos irmãos nossos caídos sob o peso do fardo de muitas dores. E ele, para mim, nos mostrou o seu imenso amor por nos sentir quando ele nos deu, né, a ansiosa solicitude pela vida, quando ele falou da necessidade de nós estarmos atentos para a nossa vida espiritual, que nós somos seres transitoriamente na carne, mas todos nós vamos morrer e temos que levar para o mundo espiritual alguns valores. Foi por isso que ele disse, né, para que nós sossegássemos e não ficássemos tão aflitos com o dia de amanhã, com as posses materiais que são necessárias, mas não a ponto de nos afligir. E aí ele nos consola dizendo, olha, as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas a bondade de Deus as sustenta, mostrando que sempre quando a gente produz honestamente, o sustento nunca vai nos faltar. O mundo tem suficiente para sustentar toda a sua imensa população de bilhões e bilhões de almas. É quando ele então mostra que ele próprio era um exemplo disso, porque não tinha uma pedra sequer onde pudesse repousar a cabeça. Vejam que coisa maravilhosa. Contemplai os lírios dos campos. Olha quanta beleza nessa poesia. Olha que imagem riquíssima que se oferece à nossa meditação. E ela não fiam, né, essas obras magníficas da natureza. Os lírios não tecem, no entanto, ninguém jamais se vestiu com tanta beleza, nem Salomão, o mais poderoso dos reis. E assim, então, nós temos que estar atentos para a beleza imácula do cristianismo e cuidarmos daquilo que Jesus nos advertiu, dos falsos profetas. Nós estamos vendo hoje uma multidão de falsos profetas falando no Cristo, montando templos para sugar o bolso dos nossos pobres e infelizes irmãos que vão em busca de facilidades, mas na verdade não estão entrando em templos, estão entrando em verdadeiros shoppings da fé, porque não se prega a consolação, a esperança, a resignação, só se fala em riqueza, em poder, em dinheiro, em casa de luxo, navios, carros, empregos fáceis e por aí vai. Então Jesus, naquela época, meus irmãos, já implodia essa estrutura milenar de sobreviver-se às custas da verdade do céu. Foi por isso que ele expulsou os vendilhões dos templos. Não foi isso? Foi. Então temos que estar atentos para a advertência de João, já na sua primeira epístola, no capítulo 4, quando ele nos fala dos anticristos, desses espíritos perversos que já estavam agindo na época para destruir a beleza dos ensinamentos de Jesus. E Lucas também nos disse que Jesus seria alvo de contradição, exatamente porque os próprios religiosos seriam contraditórios. Está lá no Cântico de Simeão, no capítulo 2. Paulo chama a atenção de Timóteo com relação aos espíritos enganadores. E nós não nos percebemos que esses espíritos enganadores estão entre nós, no próprio movimento cristão, desvirtuando a beleza, a profundidade e a capacidade renovadora dos ensinamentos de Jesus. Então criou-se a venda de salvação, liturgias, teologias, e o materialismo tomou conta da sociedade, porque tudo isso que hoje se faz não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus, que resumiu tudo em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então estabeleceu-se a era da incerteza, a crença na descrença, o deserto das esperanças. No próximo programa, vamos falar sobre a revolução do pensamento.